Graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal e você está no Café com Palavra. Nós estamos aqui com um assunto muito interessante, estamos falando sobre os 3 níveis de tentação. Fica com a gente, que nós vamos estar falando aqui sobre a tentação do engano de manipulação. Fica com a gente aqui no Café com Palavra. Então vamos lá, pastor Zait, pastor Arnaldi, o segundo nível, né, de tentação que o inimigo promove, falamos do primeiro sobre as questões naturais, né? E o segundo, eu estou chamando ele de engano e manipulação. Interessante que tanto Jesus quanto Eva no primeiro, né, Jesus evidentemente passou pelos 3, né? Mas Eva também passou pelo primeiro, né? Ela ali conseguiu dar uma resposta que realmente, assim, trouxe o entendimento que precisava ser trago, né? Só que agora nós temos a segunda ação aqui proposta pelo inimigo, que é a seguinte, vamos lá, lê para nós aí, pastor Zait, Mateus 4:6 e depois Gênesis 3:4 aí para nós. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mateus 4:6. Gênesis 3:4 diz: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, no que essas duas maneiras de manipulação e engano se assemelham? Com Eva, a ideia que Satanás ele trabalha para gerar engano é divergir com o entendimento que Deus havia dado. Deus foi enfático para Eva, né? Se vocês comerem, falando para Adão e para Eva, se vocês comerem, vocês vão morrer. Então aqui Satanás ele vem na negativa, né, realmente declarada, né, dizendo, não, vocês não vão morrer. Já com Jesus, o propósito do engano e da manipulação foi o que hoje eu acho que é extremamente mais utilizado, né? Que foi o quê? Tentar fazer com que através da palavra, né, gerar um engano a partir da palavra, para que então Jesus ele utilizasse daquela promessa, daquele aspecto direcionado por Deus ali para guardá-lo, mas de uma maneira, como é que eu posso dizer? De uma maneira irresponsável, né? De uma maneira assim, completamente aleatória, sem sentido. Então, isso aqui, eu acredito que é uma das coisas, é um processo de tentação que hoje, para nós, nos nossos dias, é muito mais usada pelo inimigo. Não mais tanto a negativa do que Deus fala, mas nos conduzir a um processo de utilização dos princípios da palavra de uma maneira irresponsável, né? A gente vê muito isso hoje em dia acontecer. E só um outro ponto aqui para mim poder começar a ouvir vocês, que eu acho muito interessante salientar, é que a partir desse momento, Satanás ele começa a usar a Bíblia com Jesus. Você vê que a primeira resposta de Jesus na tentação foi nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então o que Satanás ele começa a fazer? Ele começa a tentar usar a Bíblia, né, para poder levar Jesus a um processo de erro. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a problemática aqui dessa situação? Primeiro, deixa eu ouvir vocês sobre essa proposta aqui. Vocês acham que hoje, né, como eu disse, né, essa utilização dos textos bíblicos, das promessas, das verdades bíblicas, elas têm como o inimigo usar da palavra de Deus para conduzir um engano e uma manipulação? Como é que seria isso aí, pastor? Vamos começar com o pastor Zait agora. Pastor Zait.
abrindo os trabalhos aí. A questão é que, com certeza, o inimigo ele consegue articular muito bem os textos bíblicos para tentar colocar a ideia que ele deseja na mente do homem, né? E se nós formos trabalhar no campo da mente, da alma, as sugestões são tentadoras, né? São ótimas, né? As propostas são ótimos planos para a nossa vida, e embasados ainda pela palavra de Deus, né? Aí então é só sucesso, né? Não é? Então, assim, o problema é que é no campo da alma, né? E Deus ele não trabalha no campo da alma. Ele precisa que a gente eleve a nossa submissão, a nossa orientação e obediência ao campo do Espírito, né? E quando nós vamos levar para o campo do Espírito, né, não é a nossa vontade que prevalece. Sim. Não é aquilo que eu acho mais confortável, né, mais cômodo, né, fácil de trabalhar. Não é dessa forma, né? No campo do Espírito, Deus vai nos levar, às vezes, por direções que contrariam o segmento da maior parte da população, das pessoas, né? E contrapõe-se totalmente ao que na Bíblia chama mundo, né? O pensamento do mundo, né? Ou desse tempo presente que nós vivemos. Então, a alma sempre, nós vamos buscar o que é confortável para a gente. E quando a gente acha uma posição confortável, a gente não quer sair dali, né? É muito bom chegar em casa, sentar no sofazinho e fazer aquilo que a gente gosta, né? E não ser perturbado, não ser interrompido. Que a alma ali está no seu momento de descanso, né? Mas existe um momento que é chamado para sair. E Deus ele nos manda atendermos com a voz, com o nosso ouvido espiritual, né? Senão a gente vai querer ficar sempre no cômodo, no confortável. Exatamente. Há dias atrás eu fui questionado por um rapaz e ele falava sobre a questão de alguns pregadores aí televisivos, né? Que usavam ali do seu programa para poder pedir dinheiro para o povo e fazer aquelas campanhas para arrecadação de fundos e tudo mais, e usava a Bíblia para justificar as suas como é que eu chamo, meu Deus? Deixa eu ver uma palavra menos difícil. Para justificar ali o seu estelionato, né? Então, aí ele fala, mas como é que pode? Tá usando a Bíblia. Eu falei, exatamente. O que acontece? Usar fragmentos da verdade, tá? Não é o mesmo que você apontá-la de uma forma completa e plena. Então não é porque a pessoa está usando fragmentos da verdade que ela está falando a verdade. Por isso que o problema de não conhecermos as Escrituras nos deixam vulneráveis a esse tipo de ataque do diabo aqui, porque você vai olhar, Satanás ele cita um texto bíblico inteiro para Jesus. Né, pastor Arnaldo? É um texto bíblico inteiro. Está escrito, né? Tu é o filho de Deus, não é? Então, está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos. Então, eu vejo muitas pessoas utilizando-se de fragmentos da verdade sem interpretar o texto, o contexto, sem interpretar o destinatário, todas as regras de interpretação bíblica, ou não todas, mas parte delas, e por não fazê-lo, eles entram em um caminho de erro. Jesus, aqui, ele identificou claramente que a
aquela palavra de cuidado que Deus havia liberado sobre os anjos que o serviriam, não é para ele ficar brincando de super-herói pulando dos prédios, não, sabe? Então, como é que é isso, pastor Arnaldo? A fragilidade do cristão hoje a fragilidade no que se tange à questão do conhecimento das escrituras, né? Acaba o tornando alvo fácil para que o inimigo manipule a própria verdade, para ele começar a crer em coisas que não é para crer. Como é que é isso? Essa ação, pastor, ela tem se tornado cada dia mais comum, né? Nos púlpitos das igrejas. Essa ação manipuladora, né, a qual pessoas pegam versículos e passagens bíblicas e utilizam ela no seu bel prazer, visando sempre um benefício. Segundo a psicologia, a manipulação é um tipo de influência social que visa mudar o comportamento ou a percepção dos outros por meio de táticas indiretas, enganosas e desestimuladas. Ou seja, essa manipulação, ela vem com o intuito de quê? De nos influenciar, mas sempre em benefício de outros. A pessoa que ela vem com o intuito de trazer a manipulação, ela nunca está visando o seu benefício. Ela está visando o benefício dela própria. Ela está tentando, de alguma forma, causar algum dano, né? E ali dentro dessa manipulação, apontar, né, erros, mas que não sobrecaiam sobre ela, né? Satanás, quando olha para Jesus e diz, olha, ele dará ordem aos seus anjos. Ou seja, Jesus, ele queria que naquele momento Jesus infringisse algo. Para quê? Para que ele tivesse uma legalidade. Então, essa ação manipuladora, ela está muito patente hoje dentro das igrejas. Isso é complicado. O que o senhor falou a respeito do conhecimento, a palavra de Deus nos diz isso de uma forma muito clara. O povo é levado cativo por falta de conhecimento. Se torna presa fácil. Paulo também ensina dizendo que nós precisamos nos atentar à palavra para que a gente não seja pego, né, por palavras vãs, seja presa fácil. E as pessoas têm se tornado, por quê? Porque as pessoas têm tido tanta necessidade de que o seu ego ele seja de alguma forma suprido as suas necessidades, os seus desejos, que a pessoa ela chega ali e traz uma passagem bíblica isolada dizendo, olha, você pode pecar, mas há um advogado, então se você pecar é só pedir perdão, está resolvido. Né? O processo de santificação, de mudança de comportamento e atitude, você não precisa ir numa velocidade, vai devagarzinho, né? Você não precisa hoje chegar e dizer assim, não, eu vou renunciar. Não, devagarzinho você vai largando, pode ficar aí, tá tudo certo. Você não pode, né, deixar de devolver o seu dízimo, porque senão você está roubando a Deus. O que você não pode deixar é de ofertar, de abençoar a minha vida. Você não pode, porque se você deixar, você vai estar me deixando desprovido. Então, Deus não vai te prosperar. Então, são meios de manipulação visando sempre o seu benefício, nunca visando trazer essa pessoa a um alinhamento e a um propósito. E a gente precisa ter esse cuidado e se preocupar com isso. É verdade, né? É forte. Aí a gente entra nas respostas, né? Jesus, ele responde dizendo, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Mateus 4:7 aí. E no caso da Eva, né? Aí Eva que ela já começou um processo de queda, né? Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. No segundo nível de tentação aqui, Eva já começou a ceder, infelizmente, né? A palavra de Jesus aqui para aquela tentação ela é muito emblemática, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, ou seja, Jesus mesmo sabendo que aquela palavra, que aquela promessa era para ele entende que aquela promessa,
aquela diretiva de Deus a seu favor não era para ser usada de uma maneira irresponsável, né? Imatura, irresponsável e imatura. Não é assim. Não é para ficar brincando de me jogar do prédio lá embaixo, não. Falando, olha, eu não vou tentar a Deus, eu não vou ficar, causando ou procurando me apropriar das promessas e das bênçãos dele de forma imatura, de forma irresponsável, não é? Isso aqui é muito emblemático, porque o que a gente muitas vezes percebe é exatamente o oposto. Então, o inimigo, percebendo essa nossa imaturidade com as promessas de Deus, com as bênçãos de Deus, esse é o ambiente perfeito para ele aplicar a manipulação, não é? Vai lá, meu filho, você tem que prosperar mesmo, você tem que avançar mesmo, você tem que triunfar mesmo. Sim, peraí, existe uma palavra de bênção, de prosperidade? Existe, mas qual que é o meu nível de comprometimento para que isso aconteça? O que Deus espera de mim, sabe, dentro desse ambiente de bênção que ele tem, né? Então, assim, a problemática aqui, no meu entender, é a concupiscência como motivação para a reivindicação das promessas. Eu estou falando isso até com uma certa frequência, é aquela geração que quer se envolver e se beneficiar com as bênçãos de Deus, com as promessas de Deus, com os milagres de Deus. Deus tem tudo isso? Tem tudo isso. Bênção, promessa e milagre. Querem se envolver com todas essas coisas, mas não querem se envolver com o caráter dele e nem com a missão dele. Então eu quero ser abençoado, quero ser próspero, quero milagre, quero o pacote todo. Mas o caráter dele, a transformação de vida, não. Aí eu não quero tanto. Me envolver com a sua obra, com a sua missão, com o trabalho que ele tem para nós como igreja. Ah, não, aí eu não quero tanto. Então, é disso que se trata. Esse tipo de perfil de pessoa é extremamente favorável para ser movido pela concupiscência do coração e começar a usar a Bíblia, né, exatamente como já foi dito aqui, para o seu bel prazer. Então, entrando aqui para a gente comentar. O engano sempre se constrói a partir de uma negativa dos princípios de Deus, mostrando que suas restrições não carregam aspectos protetivos a perigos reais. No caso de Eva, né? Que Deus falou para ela? Não coma, senão você vai morrer. O que o diabo plantou no coração dela? Você não vai morrer, pode comer. Então a negativa, né? Mostrando que essas restrições elas não carregam aspectos protetivos a perigos reais. No caso de Eva. E no caso de Jesus, banalizando esses cuidados, usando disso como um jogo, uma brincadeira para testar limites. Pastor Zait, as restrições que Deus nos dá, elas trazem ou não trazem aspectos protetivos a perigos reais? Trazem, né? Deus sempre vai estar nos protegendo. Ele é Deus, ele é o conhecedor de todas as coisas, ele é o Criador, né, e sabe como as coisas funcionam. E a gente não pode desrespeitar, perder o temor. Tem muita gente hoje em dia perdendo o temor, e se de alguma forma nós temos perdido, nós temos que voltar a reverenciar a Deus como é devido, né? Não é um medo, né? Não é servir a Deus por medo de punição, mas é saber que se infringirmos os seus mandamentos, a sua palavra, tem consequências, né? Já está escrito, já está dito, né? E nós não podemos fazer de conta que não, agora Deus desfalou, né? Não está valendo mais. A palavra dele é segurança para nós, né? Então a gente tem que respeitar, a gente tem que atender e ficar atento, porque o inimigo sempre vai tentar fazer a gente ultrapassar os limites que Deus põe, infringir mesmo a palavra dele para a gente ficar numa situação complicada e difícil depois. É isso aí. Pastor Arnaldo, suas últimas considerações aí sobre isso. Esses aspectos restritivos que Deus impõe aí, é só porque Deus é antiquado,
ele não é legal, não é divertido, um Deus hippie ia ser melhor, um Deus que não proíbe nada, que libera tudo. É interessante, né? Nós analisando, olhando dentro desse âmbito Deus Pai. Qual é o pai que não corrige e impõe limite ao filho, né? Essa aceitação dessa paternidade de Deus, a gente precisa entender ela. Até quando Deus é pai, né? Até quando os meus benefícios são supridos, as minhas necessidades elas são supridas? Ou eu estou totalmente submisso àquilo que o meu pai tem para mim, entendendo que ele é aquele que me dá destino, aquele que me dá direcionamento? É que nem aquela questão que um dia o Senhor colocou, né? A questão da entrada nos céus. As regras lá são de Jesus, não são minhas, os mandamentos. O como chegar para adentrar a viver uma eternidade com Ele está descrita na sua palavra. Existe todo um processo, né? Eu não posso levar minha vida aqui de qualquer forma e naquele dia chegar lá e dizer: ei, Jesus, beleza, estou aqui, quero entrar. Não, as regras para entrar lá são dele. Ele colocou isso, né? Esse limite. Por quê? Porque sabe que o ser humano em si, pastor, ele carrega dentro de si muita maldade pela sua a queda, né, no jardim, a questão da carne, né? A questão da sua alma, que ela grita em benefício próprio sempre em satisfazer o seu bel prazer. E Jesus, como o próprio Pai, ele impõe limites. Por quê? Porque sabe que se não impor, a gente vai deixar as coisas caminhar de qualquer forma mesmo. Apesar de que até mesmo com isso a gente vê que o negócio está bem largado, sabe? As pessoas, elas deixaram, que o pastor Zait disse, perderam o temor, sabe? O respeito a Deus, elas se deixam serem levadas de uma forma muito fácil, muito tão, desculpa até o termo, de uma forma sem vergonha, né? Por quê? Porque elas querem ter o seu ego suprido, as suas necessidades humanas supridas, né? E o que nós falamos aqui, nós estamos falando tudo dentro de um âmbito, pastor, natural aqui, dentro daquilo que o inimigo ele trabalha, ele sempre vai trabalhar no natural, sabe por quê? Porque ele sabe que o homem por si só, ele tem alguns declínios e ele vai trabalhar em manipular dentro dessas necessidades para quê? Para nos aprisionar. A questão assim, aonde está o seu coração, está o seu tesouro, sabe? Isso é uma linha fina, mas é um lugar de definições, sabe? Aonde nós temos nos perdido, onde nós temos nos deixado ser manipulados. Então eu acho que esses tempos, pastor, que se segue, é um tempo que nós precisamos parar e analisar com minuciosidade aonde nós temos aplicado o nosso coração, aonde nós temos colocado o nosso coração. Será que nós estamos voltados a tudo isso aqui que nós desejamos ou nós estamos buscando a eternidade? Se é eternidade, preciso me submeter. Eu preciso estar debaixo desse limite, sabe? Entendendo que Deus cuida, que Deus está tratando e que ao tempo certo as coisas vão acontecer segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. É isso aí. Amém. Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso vídeo sobre esse segundo nível de tentação, engano e manipulação. Guarde seu coração quanto a isso. Creia na palavra, mas seja responsável e maduro para lidar com as promessas e bênçãos que Deus tem para a sua vida, sendo realmente alinhado com aquilo que Ele quer fazer sobre a sua vida. Deus abençoe. Fique na paz.